Boa noite com Maria, 11 de março, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o nosso livro do Padre Luiz Erlim, esse lindo livro. Ele é da editora Ave Maria. Não sou patrocinada, mas eu amo o devocional, gosto muito, isso me ajuda muito na minha caminhada e por isso que eu trouxe esse devocional católico e mariano para que a gente pudesse fazer juntos. Se você tem o livro, estamos na página 86, senão você pode pegar o seu caderno para que você possa fazer as suas anotações. Hoje nós vamos continuar falando sobre as dores da nossa alma, da nossa vida e mais uma vez se deixar que Deus nos console, que Ele nos dê força, nos dê ânimo. Então vamos pedir ao Espírito Santo essa força para que Ele nos ajude a caminhar, para que Ele nos ajude a prosseguir, a continuar firmes, por mais que venham tempestades, que o Espírito Santo sopre sobre nós e nos ajude a nos firmar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é Deus enxerga a tua dor. Você tem essa certeza no seu coração? De que Deus enxerga a sua dor? Não é a dor do outro, é a sua. Ele enxerga a sua dor. Exatamente esse problema que hoje te aflige, exatamente essa confusão que está na sua vida. Ele sabe das suas angústias, Ele conhece os motivos das suas lágrimas, dos seus descontentamentos, do seu estresse, da sua raiva. Deus sabe. Ele sabe o motivo, Ele sabe o porquê. Ele pode não aprovar os motivos, mas Ele entende. Por quê? Porque Ele sabe aonde tudo começou. Ele sabe o que motivou, Ele sabe a causa, Ele sabe a raiz. E Ele sabe como tudo foi se desencadeando, como tudo foi se desenvolvendo, como tudo foi crescendo. Porque quando a gente chega no nosso limite, é porque as coisas foram crescendo dentro de nós. Esses sentimentos foram crescendo dentro de nós. Então Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Então hoje o convite é: entregue a sua dor, porque Deus vê. Enquanto eu preparava esse devocional, eu lembrava muito daquela música da Eliana Ribeiro, que fala, né? Deus te vê e não é indiferente à sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te envolver. Eu até escrevi aqui no devocional esse trecho. Ele quer te envolver de amor. Vamos para o versículo de hoje, é o Salmo 62, versículo 5. Lembrando que aqui no devocional é a tradução da Ave Maria na Bíblia. Então, se você tem uma outra tradução, o Salmo vai ser o 63. Salmo 62, versículo 5, que diz: Assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Você percebeu o contraste? O título fala, Deus enxerga a tua dor. Aí o Salmo vem e fala, assim vos bendirei toda a minha vida. Ou seja, é render um louvor. E aí eu lembro da música, né? Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera um milagre. Porque é no louvor que Deus habita, é no louvor que Deus liberta. Eu não lembro agora qual é o santo, não sei se é Padre Pio, mas tem um santo que fala isso, que o louvor nos liberta. O louvor coloca o inimigo para correr. O louvor nos blinda, o louvor nos fortalece. Porque enquanto eu vou louvando, o inimigo vai perdendo força. O mal, ele não suporta o louvor. Por que naquela passagem que os apóstolos estavam presos e eles começaram a louvar? Só que você já parou para pensar que eles não estavam somente presos, eles estavam machucados, eles estavam feridos, eles tinham sido espancados.
Eles não simplesmente levaram um soco, não, eles foram espancados. Então, provavelmente estava ali, ó, machucado, sangue escorrendo. Sei como é que eles estavam fisicamente, mas a Bíblia não dá detalhes, mas eu fico imaginando. E mesmo assim, sentindo dor, sangrando, de repente com uma ferida aberta, eles estavam louvando na prisão. E aí a pergunta é: no meio da sua tribulação, no meio da sua dor, o que você costuma fazer? Você louva? Você reclama? Você busca culpado? É forte isso, é muito forte. Então vamos entender aqui, antes de eu falar propriamente do versículo, eu quero falar sobre dois verbos que chamaram a minha atenção, que é bendirei e adorarei. Bendizer é um verbo, adorar é outro verbo. Você sabe a diferença? Então vamos entender. Bendizer é dizer o bem. A palavra vem do latim benedicere. Eu acho que é assim que pronuncia. No sentido bíblico, bendizer é um movimento de gratidão e reconhecimento. Então, o que é bendizer? É falar bem de Deus, proclamar suas maravilhas e agradecer pelo que Ele faz. Você tem esse costume de agradecer pelo que Deus faz na sua vida? E qual é a ação desse verbo em nós? Ela é externa e comunicativa. Quando você bendiz, você está contando para si mesmo, para os outros, o quanto Deus é bom. Então é você proclamar, né? Externo, você externaliza. Você abre a sua boca para bendizer. As pessoas ouvem, o seu ouvido ouve. Então você fala abertamente. Muitas vezes está ligada à obra de Deus e às bênçãos recebidas. Então você agradece pela vida dos seus filhos, do seu marido, dos seus netos, você agradece por algo que aconteceu, de um livramento, de uma bênção. Então, você vai bem dizer ao Senhor. E o que era adorar? É reconhecer a grandeza de Deus. A palavra tem raízes que remetem a levar a mão à boca, em sinal de respeito ou prostrar-se. É o ato de reconhecimento da essência de Deus, é admitir que Ele é o Criador e nós somos a criatura. E essa é uma ação interna. Eu não preciso mostrar para as pessoas que eu adoro a Deus. É algo interno, profundo. A adoração pode acontecer em silêncio absoluto, pois é uma postura do coração, uma entrega total. Ou seja, se eu entro na igreja e fico em frente ao sacrário, eu estou adorando. É claro que eu posso levantar as minhas mãos, eu posso bendizer, eu posso louvar, posso, mas eu também posso simplesmente ficar sentada em frente ao sacrário ou em frente ao ostensório. Posso ficar ali olhando, contemplando, adorando, sem falar, sem cantar, sem pedir, apenas adorando. Por isso que é interno, é uma experiência sua, que não necessariamente está externalizando. Você pode estar ali olhando para o extensório, olhando para Jesus, e dentro de você está cantando, dentro de você está louvando, dentro de você está chorando. Então é interno. Não é pelo que ele faz, lembra? A adoração não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Adora-se a Deus pela sua santidade, majestade e glória, independente das circunstâncias. Esse é o grande desafio, né? Independente das circunstâncias. Então eu quero trazer aqui um ponto que me chamou bastante atenção em referente ao Salmo. A adoração como estilo de vida. Esse é o ponto-chave da mensagem de hoje. Que a gente possa ter como estilo de vida a adoração. Se é na quinta-feira ou se é um outro dia, se você pode adorar a Deus. Se você pode ir numa igreja. Se você não pode, entra para o seu quarto para adorar. Tem ali um momento de adoração. Muitas das vezes eu faço isso. Eu falo, Senhor, eu não estou na igreja. Eu não estou diante de Ti fisicamente, mas mesmo aqui, e aí muitas das vezes eu estou na sala, mesmo aqui na sala, eu estou Te adorando. Eu olho para o teto, eu fico falando, mesmo aqui olhando para o teto, eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te contemplar, como se eu estivesse olhando para o ostensório, como se eu estivesse olhando para Ti, Jesus, e eu quero nesse momento Te adorar.
Pode parecer loucura, mas é assim que a gente vai adorar. Então, se eu não posso estar fisicamente, eu posso adorar dentro da minha casa. É claro que são coisas diferentes, né? Uma coisa é você está fisicamente, outra coisa é você está afastado. Mas não deixe que isso o impeça de adorar, porque Deus está em todos os lugares. Há uma importância de estar na igreja, mas na impossibilidade eu posso adorar Deus em casa. Ou até mesmo acompanhando uma transmissão onde tá ali, né, Jesus exposto para que você adore. Uma outra ponto que eu quero colocar também é que o contexto desse salmo mostra alguém que busca a Deus no deserto, mesmo em meio à seca ou às dificuldades. O ato de bendizer o nome do Senhor preenche o vazio interior. É uma declaração de que a presença de Deus vale mais do que a própria vida. Você está percebendo que esses dias a gente está fazendo um caminho? A gente estava falando sobre não temer. Depois, para que a gente não desistisse agora, mas que caminhasse mais um pouco. E hoje o Senhor está dizendo, eu enxergo a tua dor. É um caminho. Você está percebendo? Muitas das vezes eu percebo isso no devocional. Não sei se o padre, quando escreveu, ele já foi criando essa sequência, ou foi na hora o Espírito Santo deu uma inspiração, mas muitas das vezes eu vejo que há uma sequência. Isso é uma ascese, para que você vai passo a passo ali, ó. Cada passo Deus está te mostrando algo. A cada passo Deus quer fazer algo novo. A cada passo Ele está te modelando, Ele está te transformando. É assim a nossa conversão. Então, esses dias está muito claro aquilo que Deus está trabalhando em nós. Aquilo que Deus está nos mostrando. Você consegue perceber? Então, Deus está trabalhando no nosso coração, né? Nesse tempo propício que é a Quaresma. Vamos para a frase. Ela diz assim: ter coragem é olhar para a vida com esperança. Por mais que ao olhar para a sua vida hoje, tudo pareça estar bagunçado, tudo pareça estar desorganizado, tudo pareça estar fora do lugar, que hoje você possa ter esperança. Que hoje você possa olhar com esperança. Essa frase nos diz algo muito interessante que eu anotei. Ter esperança quando tudo vai bem é fácil. A coragem entra em cena quando o cenário é difícil. E ainda assim você escolhe acreditar que amanhã pode ser diferente. O que você tem escolhido? Você tem escolhido ter esperança ou desesperança? A esperança, nesse caso, não é um sentimento passageiro, mas uma decisão corajosa de não deixar se abater. Deixar se abater é algo fácil? Não. Eu digo por mim. Eu me abato muito fácil. E é uma luta ali para contornar, é uma luta ali para não deixar que ela me vença. É uma luta. E é uma luta para todos. Alguns têm mais facilidade e outros não. Mas para todos é uma luta. Mas quem está vencendo essa batalha? É preciso colocar esperança. O medo nos faz focar nos obstáculos. A coragem nos faz focar nas possibilidades. A todo momento eu preciso ver. Há uma possibilidade. Há um caminho. Há aqui um jeito. Não é um jeitinho brasileiro como a gente costuma ouvir. Mas há uma saída. Para tudo há uma saída. Quem olha com esperança não fica parado esperando a sorte mudar. Essa visão corajosa impulsiona a pessoa a dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. Por mais que a gente não vê, e a gente nunca vai ver o caminho inteiro. A gente não vai ver. Mesmo que hoje você recebesse uma mala de dinheiro para resolver todos os seus problemas, pagar todas as suas contas, fazer tudo aquilo que você tem vontade, mesmo assim você não saberia como aquilo ia acabar. Se ia acabar bem, se ia acontecer alguma coisa, você não sabe. Então, no nosso caminho, a gente nunca vai saber o ponto final, só Deus sabe. O que a gente tem que fazer é caminhar. Caminhar com decisão. A mensagem de hoje diz assim, também ela é curta. Não hesite em buscar ajuda, seja por meio de amigos, familiares ou profissionais. A luz pode parecer distante, mas ela está sempre presente, mesmo nas noites mais escuras.
Acredita que a cura é possível e que cada passo, por menor que seja, é um avanço em direção à luz. Eu te envolvo em meu manto de amor e proteção. Que tu encontres forças em tuas vulnerabilidades e coragem para seguir em frente. Lembra-te, tu és amado, a tua dor é vista. Juntos podemos encontrar o caminho para a paz e a alegria novamente. Ao ler isso, não tem como não lembrar e não trazer essa questão. Nos últimos dias, a gente tem visto padres que tiraram a sua vida. E eles são daqui do Rio de Janeiro. E quantas pessoas também estão passando por isso? Sejam padres, pastores, pessoas de caminhada, crianças, adolescentes, idosos. A gente não tem noção o quanto isso acontece todos os dias, o quanto isso acontece a cada hora. Nós não temos a noção. Nós não sabemos os motivos, as causas. A gente tenta achar uma causa, a gente tenta entender, a gente tenta não julgar, mas é um fato. O que nós podemos fazer é rezar, porque Deus enxerga toda a dor. Tem dores que elas estão externas. É a dor em alguma parte do corpo, é a dor porque alguém provocou, ou porque aconteceu um acidente, ou porque você está no tratamento, mas é a dor interna. Então, quando esse tema fala Deus enxerga a tua dor, ele não está vendo só a sua dor física, ele está vendo a sua dor da alma. A dor daqueles que estão com depressão, aqueles que estão com alguma síndrome. Talvez não é você, mas é alguém que você conhece. Talvez você não esteja passando por todo esse tormento, mas você conhece pessoas que estão passando. E às vezes tem pessoas do nosso lado pensando em acabar com a sua vida e a gente não faz a mínima ideia que ela está com esses pensamentos. Então que hoje a gente possa ter empatia, que a gente possa olhar mais para o outro. Às vezes aquela pessoa que está rindo, que está brincando, que está ali no meio de todo mundo, ela tem uma dor na alma e a gente não sabe. Então que hoje você possa tirar um momento para interceder por essas pessoas que estão com dores nas suas almas, por pessoas que estão perdendo o sentido de viver, pessoas que estão com medo do futuro, estão se desestimulando. Nós sabemos que nisso existe uma guerra espiritual, porque o inimigo ele fica ao redor, lançando dardos, lançando flechas. E as pessoas que estão mais vulneráveis, elas são mais fáceis de ser atingidas. O que a gente pode fazer é orar. Então hoje eu quero convidar a você a interceder. Se você ainda não rezou, reze o terço mariano, o terço da misericórdia. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas hoje faça um momento de oração por essas pessoas que têm dores na alma e interceda. Pode ser que tenha alguém da sua casa, na sua família hoje que está sofrendo calado e você não sabe. Eu não vou prosseguir, a gente poderia falar muitas coisas, mas eu não vou prosseguir. Eu quero agora rezar. Eu quero agora interceder, eu quero agora entrar nessa brecha e pedir por todos aqueles que de repente agora você que está me ouvindo e que esteja com essa dor na alma, eu quero dizer para você, Deus enxerga a sua dor. Deus enxerga. E é por isso que tanto ele enxerga que ele só quer que a gente erga nossas mãos. Ele só quer que a gente erga e abra o nosso coração para que ele possa entrar, para que ele possa curar, para que ele possa transformar a nossa vida. Que esse amor possa curar todas as nossas feridas. A palavra-chave de hoje é paz. Que a paz de Deus invada a nossa vida, transforme a nossa vida e que possa também entrar nas nossas casas. Quero rezar agora. Senhor Deus, ensina-me a bendizer tua bondade em cada detalhe do meu dia e adorar tua grandeza acima de qualquer circunstância. Que minhas mãos se ergam não apenas em pedidos,
mas em entrega total, reconhecendo que tua presença é o que realmente sacia minha alma e me sustenta no deserto. Dá-me a coragem necessária para não me render ao desânimo e a clareza para olhar a vida com esperança. Que essa esperança seja a força que guia meus passos e o farol que ilumina minhas decisões, transformando cada desafio em uma oportunidade de honrar o teu nome. Amém. Que Nossa Senhora rogue por todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos envolva com seu manto e que ela possa cuidar daqueles que mais sofrem nesse dia. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.